E um segundo versículo que fala sobre a visibilidade no oculto. Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Não conte isso a ninguém. Jesus, ele acabou de ouvir ali a confissão, a declaração de uma pessoa que estava leprosa e que queria ser curada. E Jesus, ele sabia o que passava na mente e no coração daquele homem e viu que a fé dele no Senhor era verdadeira. E aí, o Senhor, ele respondeu, depois que o homem disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, ele, com a sua graça, a sua compaixão, ele estende a mão, toca nele e diz: Quero, seja purificado, fique limpo. Então, ele ficou limpo. Mas aí o Senhor, ele fala para ele assim: Olhe, não conte isso a ninguém. Como assim? Jesus, ele fez o bem ao próximo, certo? Ele curou aquele leproso, ele, libertou a sua vida, libertou a sua alma. A partir daquele momento, veio alegria sobre os seus dias. Sua mente parou de sofrer com os pensamentos que sofria. E a partir daquele dia, ele não era mais rejeitado, ele não vivia mais excluído, ele não estava mais separado do povo. Pelo contrário, a história daquele homem, a partir daquele momento, com a sua família, com a sua cidade, com a sociedade, mudou. Mas aí, você que pode ter um estudo, um entendimento mais profundo em relação a essa questão, dessa frase que Jesus falou, vai dizer assim: ele disse isso aí porque não havia chegado a hora dele, como ele havia falado em outras passagens, outras palavras. Porque ele diz assim: olhe, não conte isso a ninguém. Não era para ele dizer para as pessoas que Jesus havia curado ele. Mas por que Jesus disse isso para ele? Porque ele não perguntou para Jesus: Senhor, será que eu posso falar? Será que ou não? Jesus, o Senhor me curou, Jesus. Eu vou contar para minha família, eu vou testemunhar, vou dizer que foi o Senhor e vou trazer mais pessoas aqui para que as pessoas sejam curadas por ti. Não. Jesus é quem foi lá nele, chegou e disse: não conte isso a ninguém. Jesus, ele foi a pessoa que mais foi conhecida nesse mundo, que mais se revelou, porém de forma sem querer fama, entendeu? De forma sem querer sucesso, de forma sem querer receber like, de forma sem querer compartilhamento. Por quê? Porque Jesus, ele sabia quem ele era e o que ele fazia. E que impacto tudo que ele dizia e tudo que ele fazia tinha no coração das pessoas. Ele sabia o que viria depois. Ele sabia quando o Espírito Santo descesse sobre os seus, o que eles fariam. E foi o que aconteceu. Então, uma segunda coisa que a gente pode aprender aqui é que você precisa saber ter uma certeza e convicção de quem é e o que está fazendo. Porque toda semente que Deus te deu vai gerar o impacto de Deus naquela mente, naquele coração. Vai dar o fruto de Deus naquela vida. Você deve sempre ter isso em você, entende? Porque você, humanamente, a gente falando humanamente, não vê assim de imediato, às vezes até despercebe aquela semente que Deus ele nos deu, que ele nos usou para plantar naquela vida. Às vezes o fruto ele cresce em uma semana. Uma diferença, uma mudança, transformação na vida de um parente, de um amigo, de um vizinho. Às vezes em um mês. A gente recebe um telefonema, a gente recebe uma mensagem
de um testemunho de uma pessoa que, por Deus nos usar, na vida dessa pessoa, algo extraordinário aconteceu na vida dela. Então, lembre disso, porque a partir desse dia, a mudança desse cara foi incrível, da vida dele como pessoa, o sentimental dele, o psicológico dele, com a família dele, com a sociedade dele, porque a gente sabe que os leprosos, eles viviam separados do povo, né? O povo, eles rejeitavam essas pessoas, né? Tinha esse desprezo com relação a essas pessoas que tinham lepra. Então, todo o contexto aí, todo o futuro desse homem, ele foi mudado por Jesus. Apenas porque o Senhor disse, quero, fique limpo, né? E o purificou. Então, guarde essa lição no seu coração, ok? Porque você pode até sentir a vontade de dizer, vá lá, testemunhe, conte para os seus parentes e tudo mais e tal. Porém, tenha essa sensibilidade do Senhor de que há tempo para todas as coisas. E talvez não vai ser o tempo imediato daquela cura, daquele milagre, daquela maravilha que Deus te usou para fazer na vida daquela pessoa, que ela deve chegar lá e contar para os seus parentes, que ela deve compartilhar com seus amigos, entendeu? Mas que vai chegar a hora, que vai chegar o momento certo, oportuno de o testemunho ser dito, de algo ser ali feito, né, pelo próprio Deus que vai usar a vida daquela pessoa. E aí Jesus, de forma como aquelas pessoas elas precisam vê-lo, vai entrar na vida daquelas pessoas. Porque às vezes a gente espiritualiza demais as coisas e às vezes a gente acaba se atrapalhando e atrapalhando até a vida daquelas outras pessoas que a gente quer que receba Jesus. Porque a gente vê na palavra de Jesus de forma normal, de forma simples, de forma realmente humana, tocando as pessoas. Então a gente precisa ver essa questão toda de uma cura, uma oração por alguém, do levar Jesus, do falar de Jesus Cristo para as pessoas, do evangelizar as pessoas. E essa forma aqui do testemunho, essa forma aqui do não conte isso a ninguém, é uma delas também. Porque, como eu tinha falado antes, do tempo, sabe, específico, do momento certo de Deus usar aquela pessoa que recebeu dele para ela ir lá e na sua família, na sua faculdade, sabe, dar o testemunho, dar a glória a Deus, entendeu? É isso.